Em relação a modelos de publicação em nuvem, nós podemos classificar de três formas. Primeiro, nuvem híbrida. O que é uma nuvem híbrida? É uma nuvem onde os serviços utilizados são oferecidos por uma única organização e não são expostos ao público. É uma nuvem privada, apenas a empresa que implementa essa nuvem utiliza os serviços da nuvem, dessa nuvem. E você tem o controle total aí dos recursos, você tem o controle total do armazenamento, você tem o controle total da base de dados, a segurança para as aplicações sensíveis não está compartilhado, você tem a certeza de não compartilhar nenhuma informação com outras empresas, com outros clientes, e ela atende às necessidades específicas de um negócio e, por exemplo, não permite compartilhar dados sigilosos. Então, se a sua empresa se enquadra nesse caso, provavelmente você precisa de uma nuvem privada. E empresas como a Rackspace oferecem serviços para implementar esse tipo de nuvem privada no escritório, na empresa onde você está atuando. A nuvem pública. Aqui a nuvem pública, você conhece então várias já, né? Por exemplo, a Google Cloud, a AWS, que é o foco desse curso aqui, tem também a Azure, que é a nuvem da Microsoft. Então, esses são os exemplos clássicos de nuvem pública. Então, são os recursos em nuvem pertencentes e operados por um provedor. Então, a Amazon, né, que seria a dona da AWS, ela seria o provedor de nuvem. A Google é o provedor de nuvem da Google, né? Google Cloud. A Microsoft é o dono, é o provedor da nuvem da Azure. Então, o provedor de serviços em nuvem terceirizados fornecidos pela internet. Então, essa é a característica aqui de uma nuvem pública. Então, já adianto aqui que existem 6 vantagens de você utilizar a nuvem pública de acordo com a AWS, que nós vamos ver logo mais adiante. E tem também a nuvem híbrida. Então, se por um lado você tem a nuvem privada, do outro lado você tem a nuvem pública, você pode combinar as duas e ter o melhor dos dois mundos, que é a nuvem híbrida. Você mantém alguns servidores em suas instalações para atender necessidades e requisitos obrigatórios. E você tem o controle também sobre os ativos sensíveis da sua infraestrutura privada. E você tem a flexibilidade e o custo-benefício da nuvem pública. Então, na nuvem privada, você combina tanto a nuvem pública quanto a nuvem privada e tem uma flexibilização maior do controle da estrutura, da flexibilidade com custos que uma oferece e a outra não. Então, nesse caso, por exemplo, você vai ter uma estrutura local que vai conversar com a nuvem, uma estrutura que está na nuvem através de um protocolo específico, através de uma criptografia específica. Então aqui vai ter um protocolo, né, de comunicação, é claro, para você conseguir conversar entre o seu ambiente local, e também é chamado, tá, pessoal, aqui o ambiente local, termo técnico utilizado é o on-premise, com o seu ambiente de nuvem. Só quando você ouvirem falar de on-premise, está se referindo a um ambiente local de uma empresa. 5 características da computação em nuvem. Self-service, sob demanda. Você mesmo configura os serviços. Você mesmo habilita ou desliga, configura o recurso que você está precisando, e isso sob demanda, a quantidade que você quiser, na hora que você quiser. A computação em nuvem também permite o acesso em rede
bem amplo, né? Em todos esses provedores de nuvem possuem é, um, os recursos tecnológicos distribuídos ao longo do planeta como um todo. Você tem a- aqui na América do Sul, na Europa, na Ásia, enfim, em todo o globo você consegue ter acesso a essa estrutura em nuvem. Você pode também ter multi-tenancy e compartilhamento de recursos entre clientes, né, no mesmo, no mesmo, digamos, servidor. Você pode virtualizar, você pode compartilhar recursos entre vários clientes que você possui. Isso, no caso, olhando como um provedor de serviços. Então, na AWS você tem uma única máquina, por exemplo, sendo acessada de forma segura, de forma é, restrita ali por vários clientes. E isso vai trazer um benefício que nós vamos ver logo mais à frente também, que está relacionado com custos. Você tem também a característica de elasticidade e de escalabilidade das suas aplicações, dos seus recursos. Como é algo gerenciado pelo provedor, você pode facilmente aumentar a sua infraestrutura para comportar uma demanda maior de serviço que você está oferecendo, por exemplo, de uma demanda maior de, de acessos, né, que você esteja passando. Então você pode ir lá manualmente e aumentar os recursos de computação que você precisa. Você precisa de mais um servidor, você simplesmente solicita e ele prontamente, o provedor, te oferece e disponibiliza esse servidor para você. E uma grande característica também da computação em nuvem é serviços de monitoramento. Tudo é monitorado, tudo gera log, qualquer ação que você utiliza, que você realiza na nuvem é monitorada. Você pode criar monitoramentos específicos para a sua aplicação, para os serviços que você utiliza, e tudo isso configurável é, de modo que você possa rastrear suas atividades e as operações, as ações que você utiliza ou a sua equipe também utiliza na nuvem. Você tem uma equipe que trabalha junto com você, você quer rastrear as atividades dessa equipe para, quem sabe, bloquear alguma utilização indevida, limitar algum recurso. Então você pode fazer esse tipo de monitoramento na nuvem também. E falando agora das vantagens de utilizar computação em nuvem, você tem a troca de custos de capital por gastos operacionais, também conhecida como o CAPEX ou OPEX. É, aqui não seria Open, né? Seria o CAPEX e o OPEX. Aqui, no caso, seria o termo utilizado pela AWS para se tratar dos gastos operacionais e utilização de nuvem, né? Seria o OPEX. Então, os gastos operacionais eles vão ficar sob responsabilidade do provedor de nuvem e os custos de capital, então, são, digamos, responsabilidade do cliente. Existe, nesse caso, a redução de custos desse custo para o cliente devido a a escala que o provedor utiliza para distribuir esses serviços. Como ele possui uma grande infraestrutura, ele pode baratear esses serviços entre seus clientes, né? Se existem vários clientes acessando esse mesmo serviço, ele pode reduzir os custos para oferecer um serviço com um custo mais atrativo, né, para os seus clientes. Você também possui a qualidade, né, da computação em nuvem de parar de adivinhar a capacidade que você precisa para operar. Como o serviço todo monitorado, você vai saber com exatidão, com eficiência, o que você precisa para disponibilizar o seu serviço na nuvem. Existe também o aumento da velocidade e agilidade na entrega das soluções
porque você vai ter uma infraestrutura que sobe rapidamente. Então, você pode configurar a sua aplicação, né, em cima dessa estrutura de forma muito fácil, muito tranquila. E você pode também eliminar os gastos de manutenção de equipamentos. Claro, essa é uma das grandes vantagens que você tem ao usar o serviço de computação em nuvem, porque a responsabilidade de fazer essa manutenção vai ser o do provedor de serviço. E além disso, você tem o alcance global das suas aplicações em minutos. Vários desses provedores já possuem escritórios, já possuem infraestrutura espalhadas ao redor do planeta. Então você pode ter um ganho aí de distribuição do seu conteúdo através dessa vantagem muito interessante de usar computação em nuvem através dos provedores que nós vimos anteriormente. Uma vez que nós conhecemos as vantagens de se utilizar computação em nuvem, é importante nós conhecermos também os tipos de problemas que são resolvidos pela computação em nuvem. Quando nós precisamos alterar algum recurso conforme a necessidade do nosso problema, então nós temos ali uma questão de flexibilidade. E é exatamente esse tipo de problema que a nuvem é campeã em resolver, porque ela permite que você alteres o recurso que você precisa ali de acordo com sua real necessidade. Preço também, quando você está gastando muito alto com hardware, com equipamentos, com armazenamento, processamento, vale a pena você conferir esse custo-benefício que a computação em nuvem pode trazer para você. Da mesma forma, né, que a flexibilidade pode ser, pode ser implementada com a computação em nuvem, a escalabilidade também dos equipamentos, né, suporte a cargas maiores em um determinado momento, receber um pico maior de demandas em uma determinada data ou determinado horário e fazer a escalabilidade apenas nesse momento é algo que é muito fácil de fazer com a computação em nuvem. Você pode aumentar a capacidade de processamento, aumentar a capacidade de armazenamento conforme a sua necessidade. Elasticidade também. A computação em nuvem pode resolver problemas para escalar horizontalmente ou verticalmente o seu parque tecnológico conforme a sua necessidade. Disponibilidade dos recursos é outro problema que é solucionado pela computação em nuvem porque você pode replicar muito facilmente toda a sua estrutura através apenas de poucos cliques e fazer uma hospedagem, um serviço tolerante a falhas. Você pode evitar desastres, evitar falhas não previstas usando a computação em nuvem, construir vários data centers distribuídos por vários locais para garantir que a sua aplicação tenha alta disponibilidade. Sem falar também do problema de agilidade de muitas aplicações de serem construídas com a dependência de equipes de infraestrutura que precisam implementar alguma pipeline, implementar a infraestrutura necessária para subir a aplicação, a praticidade e a facilidade de você acrescentar alguma máquina e acrescentar mais armazenamento através de cliques, deixa qualquer aplicação bem mais ágil de ser implementada, subir um ambiente de forma bem ágil através da plataforma do provedor de nuvem que você está atuando para desenvolver, para testar, para lançar aplicativos de software rapidamente. É muito prático você desenvolver sistemas usando a computação em nuvem. Ajuda bastante e traz mais agilidade para sua aplicação, para subir sua aplicação. Vamos ficando por aqui. No próximo vídeo vamos conferir os tipos de computação em nuvem.